Olha, hoje nós vamos falar sobre o campo, esse ser importante, esse ser que ajuda a gente a transformar e modificar as coisas e que é talvez um dos itens mais importantes da PNL, terceira geração, a PNL sistêmica, e um importantíssimo no desenvolvimento da quarta geração, ok? Então, a noção de campo é a noção do espaço energético que é produzido pelas relações entre pessoas e interações e que também existe. Ele não é só produzido, mas ele existe. E a gente consegue intensificar e entender dele, tá? É um conceito mais importante da PNL sistêmica, que é a terceira geração, e um conceito importantíssimo no desenvolvimento de futuras, da evolução da PNL, do futuro da PNL. O hipnoterapeuta e pesquisador lá do início da PNL, o Steve Gilligan, em 1997, ele falou e se dirigiu ao campo como um campo relacional, que é o campo que existe entre os seres humanos, que é impossível a gente não sentir. E ele considera um aspecto fundamental de mudança e cura, e concordo com ele. Faz uma pergunta a você, sabe quando você chega naquele lugar que você fala assim, nossa, que lugar pesado, ou que lugar, nossa, que lugar gostoso, eu me sinto bem aqui, ou não me sinto bem aqui? Isso você está sentindo pelo campo. É o campo que gera esse lugar pesado, ou lugar leve, esse lugar agradável, esse lugar que te deixa feliz, ou esse lugar que te não deixa feliz, tá? É o famoso campo relacional. Bert Hellinger também usou esse campo, na mesma época, 1996, ele estudou PNL com o Robert Dilts e ele trouxe, também não sei se foi de lá ou não, mas ele trouxe a noção de campo, que seria o campo que se estende em todas as gerações e sistemas familiares, mesmo de pessoas que não estão mais entre nós, que existe, a energia dessas pessoas não some, elas continuam. Então, a parte da PNL sistêmica, ela trabalha os elementos do sistema familiar e essa energia de campo de elementos do sistema familiar como algo existente mesmo quando eles já não existem entre nós, ok? O propósito das distinções da PNL do New Coding foi mudar o foco da atenção da PNL a partir dos elementos específicos da interação com o campo para ter maior entendimento das relações entre os elementos, entre as pessoas e entre tudo aquilo que está ali envolvido no campo. Na PNL sistêmica, o campo está caracterizado pela quarta posição perceptiva. Vocês vão aprender o que é a primeira, segunda e terceira posição perceptiva, que é o eu, o outro e o observador, e a quarta posição perceptiva é o campo como um todo, tá? É o lugar do espaço onde as interações energéticas acontecem. Então, a gente pode falar de energia quântica, a gente pode falar de física quântica e de várias outras coisas que se envolvem. O campo relacional ele é produzido pelos padrões de relacionamento e interação que ocorrem nesse espaço entre os elementos. O campo é frequentemente moldado e refletido por psicogeografia entre os indivíduos de uma interação. Então, nós vamos trabalhar muito psicogeografia, vocês vão aprender isso. E quando eu falo psicogeografia, eu vou estar dizendo de campo. E eu tenho uma história para contar de psicogeografia, mas um cliente me procurou, né, na internet, que a pergunta dele foi se eu ensinava psicogeografia, porque ele tinha se formado em PNL, num outro instituto, e ele nunca tinha ouvido falar o que é psicogeografia. Eu quase que caí da cadeira. Falei, como assim que a pessoa não sabe o que é psicogeografia, né? Falei, bom, psicogeografia, a partir do momento que eu falei, você se formou em que instituto? Ele me passou, eu falei, então esse instituto, ele ensina a primeira geração de PNL, que é a geração antiga, lá atrás, que trabalhava muito não trabalhava ecologia, não trabalhava campo relacional, nada disso, e trabalhava somente a parte de manipulação, que é o que mais se usa hoje, e é por isso que a PNL tem uma interpretação tão errônea no mundo, aí à volta, tá? Então, ele não sabia o que era psicogeografia. Outra vez, um outro cliente também me procurou, me perguntando se eu ensinava linha do tempo. Linha do tempo também é uma técnica da PNL, que é impossível uma pessoa estudar PNL e não saber o que é PNL. E essa pessoa se dizia especialista em PNL, os dois, só que um não sabia o que era psicogeografia e o outro não sabia o que era linha do tempo, tá? Então, vocês
no final do Practitioner vão saber o que é as duas coisas, vão saber usar as duas coisas, e indo para o Master vocês vão ampliar ainda mais esse conhecimento de como usar a psicogeografia e como usar uma linha do tempo. E caso vocês queiram se especializar em outras formações como saúde, o próprio trainer, vocês vão aprender ainda mais que é impossível trabalhar PNL, terceira geração, PNL sistêmica, sem trabalhar psicogeografia e sem trabalhar a linha do tempo, ok? Bom, vem do campo. Essa técnica aqui, esse exercício, eu vou passar para vocês no presencial, tá? Que a gente vai fazer aí no presencial, tá? No sábado, no próximo sábado, porque a gente precisa de observar o campo e eu preciso que vocês estejam no presencial. Então, esse exercício a gente não vai fazer, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre as três percepções, as posições perceptivas, e aí a gente termina a aula de hoje. Bom, as posições perceptivas, elas vêm muito do trabalho da Suzy Smith, mais ou menos lá ela é de 45, ela entrou na PNL como uma pesquisadora, ela é considerada a senhora peixinho, então toda vez que você vê ela está com brincos e roupas de peixe, tá? E ela trouxe muito dessas posições perceptivas, tá? Resumindo, posição perceptiva, tá? É o conceito dos índices referenciais, tudo depende da referência que a gente tem, tá? Lá em 80, a Judith Luz e o John Green estabeleceram uma formulação de eu, o outro e a observação. Ai, gente, desculpa, você dizer que gravação é gravação, então eu vou espirrar aqui. Eu, o outro e o observador. Então, eu, a primeira posição, a segunda posição, o outro, e a terceira posição, o observador. E todos os exercícios de PNL nós fazemos dessa forma. A utilidade das formulações da Deleuze e do Grinder foi que elas forneceram um processo operacional pelo qual as pessoas podem entrar e experimentar cada posição e se conectar com padrões específicos de linguagem, filologia e representação interna, tanto de você como de você através da observação do outro e de você observando você e o outro, ok? Uma posição perceptiva é uma posição particular, é uma perspectiva particular de um ponto de vista que só você está vendo, através do qual uma pessoa está percebendo uma situação, um relacionamento. Então, eu estou me relacionando, fechando o tempo com alguém, eu estou na minha posição perceptiva de eu, e eu quero entender como é que o outro se sente com isso. Então, eu vou usar a segunda posição, para entender como ele se sente. No novo código da PNL, o New Coding, NLP New Coding, ele define 3 posições básicas, que você tem que entender, que é a primeira, a segunda e a terceira, para perceber uma exposição, qualquer situação, qualquer experiência de uma forma mais ampla. A primeira posição consiste em você experimentar através do seu próprio olhar, associado ao seu ponto de vista, às suas emoções, aos seus sentimentos, completamente. Estar totalmente associado. Inclusive, a gente usa esse termo. Em primeira posição, nós estamos associados a nós mesmos. Na segunda posição, consiste em você experimentar algo como se você estivesse no sapato de outra pessoa. O americano usa muito isso, né, de você vestir o sapato do outro, tá? Inclusive tem uma brincadeira na internet, que assim, eles montam um grande quarto, cheio de sapatos, e você entra, eles montam isso em algum lugar público, e você entra e veste o sapato daquela pessoa e tenta experimentar o que parece que aquela pessoa sentiu com aquele sapato. São sapatos de época, sapatos diferentes. A terceira posição consiste em você sair e perceber o relacionamento entre a primeira e a segunda posição como um observador totalmente imparcial, tá? Já a quarta posição, ela foi adicionada na PNL lá no sentido de campo, lembra que nós falamos de campo? E ele deriva das 3 posições. É como se você fosse capaz de sentir a primeira, a segunda e a terceira posição e sentir tudo, sentir o que o outro sente, o que você sente e o que o seu observador dessas 2 pessoas sente. Você sente o campo relacional entre todas as 3 pessoas, as 3 posições. A base para as várias posições perceptivas é que as experiências relacionais sempre envolvem mais de um indivíduo no circuito de comunicação. Você é incapaz de se comunicar se você não estivesse comunicando com alguém. A habilidade de entender esse circuito de comunicação e o fluxo e refluxo desses eventos que ocorrem dentro desse circuito é uma ferramenta poderosa que permite que a gente
entenda melhor o outro e se comunique melhor e produza resultados ecológicos e saudáveis para nós. Mesmo quando os participantes do circuito de comunicação não concordam, a gente é capaz de entender o outro. A gente pode discordar, mas a gente entende e passa a respeitar. E uma opinião mais uma opinião não é mais duas opiniões. Vira uma terceira opinião que às vezes chega num momento de a gente mediar algumas coisas. O mediador, geralmente, é uma pessoa que está em quarta posição, por incrível que pareça. Tá? Essa troca de posições perceptivas se refere a uma tripla descrição, ou seja, você tem uma posição no primeira posição, segunda posição e terceira posição, e na quarta posição você consegue observar essas três posições e conseguir entender o relacionamento de você com o outro e de você com você mesmo, em todos os momentos, tá? Como todas as outras distinções da PNL, as posições perceptivas são caracterizadas por padrões específicos físicos, cognitivos e de linguagem. Lembra? Vamos lá. Mente-corpo, mente-campo e mente somática. Então, mente somática, mente cognitiva e mente-campo, tá? E lembra do triângulo? Representação interna, fisiologia e linguagem. Nós vamos ter todas essas interpretações e entendimentos em todas as três posições perceptivas, inclusive a quarta. Então, a posição perceptiva é uma perspectiva do ponto de vista de uma pessoa sobre um relacionamento e uma situação. A primeira posição é o próprio espaço físico com postura corporal, habitual e totalmente associada. É o seu eu. A segunda posição assume a perspectiva do outro, de ver, ouvir e sentir o mundo pelos olhos do outro, pelos ouvidos do outro, pelos sentimentos do outro. É como se você fosse você. Ou o outro. Você sendo o outro. É você se sentindo o outro. Tá? Então você para de falar eu e fala você. A terceira posição é o observador como uma testemunha equilibrada, imparcial, dos comportamentos da interação do eu e do você. Então, é como se você somente tivesse duas pessoas e você está observando e não fosse você. E você é totalmente equilibrado nesse ponto. Na quarta posição, é uma sinestesia das três posições, no sentido de ser o sistema fazendo parte do coletivo. É como se você fosse as três posições ao mesmo tempo. E aí você consegue entender qual é a energia envolvida naquela relação. Nós vamos fazer vários exercícios. E todos os exercícios da PNL, nós vamos trabalhar com sujeito explorador, programador guia e observador. Sempre nós vamos começar de uma forma... Se você começa como sujeito, você vai para ser observador. Se você começa como observador, você vai para guia. Se você começa como guia, você vai para explorador. Durante o exercício de PNL, nós vamos sempre trabalhar as três posições perceptivas. Isso é muito importante, porque a PNL, ela quer, o practitioner é praticante de si mesmo. O master é master de si mesmo. Então, primeiro você vai saber fazer as dinâmicas com você mesmo, antes de aplicar essa dinâmica com qualquer outra pessoa. Então, é muito importante que você tenha tanto um guia, que é o segundo, quanto um observador, trabalhando com você o tempo todo. Porque aí você consegue se programar a si mesmo, ser o seu próprio guia, o seu próprio observador. Durante o exercício, a gente vai falar sobre isso com calma. A próxima aula vai ser sobre o sistema nervoso, e eu vou dar só uma passada nela na próxima aula, porque vocês vão ter uma aula de neurociência e o rapaz que dá neurociência, ele entra bem forte nesse sistema nervoso, ok, gente? Então, paramos por aqui. Até a próxima.